Olá! Por mês, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo já usam plataformas de inteligência artificial. No Brasil, uma IA já atendeu mais de 2 milhões de contatos e trocou mais de 30 milhões de mensagens no mercado imobiliário brasileiro. Esses dados mostram que a IA é o presente que está transformando o mercado imobiliário do primeiro contato com o cliente até a assinatura do contrato. Eu sou Fernanda Ramasek e no Morar em Pauta de hoje vamos entender como os atendentes virtuais estão se tornando os melhores vendedores, otimizando processos, como a IA está escalando o atendimento e principalmente como a sua empresa pode alcançar resultados impressionantes com inteligência artificial. Para este bate-papo, eu recebo Renata Peixoto Dias, diretora de Marketing, Comunicação e Relacionamento com Cliente da Encamp, Luiz Veloso, co-founder da Morada AI, e Rodrigo Sobreira, fundador e CEO da GitHub. Gostaria que cada um de vocês se apresentasse, falasse um pouquinho como é que é o trabalho de vocês. Vou começar por você, Renata. Então, eu sou diretora de marketing e relacionamento da Encamp. Hoje a gente trabalha muito, né, com a inteligência artificial em todos os processos, na jornada inteira do cliente, desde o atendimento até o pós-venda. E uma das coisas que a gente tem percebido é como essa inteligência tem nos ajudado a escalar, a otimizar processos. E é isso. A gente vai fazer um bate-papo aqui gostoso sobre isso com parceiros que fazem do nosso dia a dia aí muito mais fácil na operação. E é isso. Falando em parceiros, né, Luiz? Fala um pouquinho do seu trabalho. Perfeito. Na Morada, a gente tem uma relação forte de parceria com a Encamp nos atendimentos, na inteligência artificial. É uma empresa que acreditou, porque a Morada começou pioneira, trazendo inteligência artificial para o contexto de atendimento. Então, como que a gente deixa a jornada dos nossos clientes mais ágil, com menos fricção, com maior capacidade de atendimento? É nisso que a gente acredita. A Morada é uma plataforma de ponta a ponta para o mercado do primário, para o mercado da incorporação, que ajuda incorporadoras, construtoras e loteadoras a atender melhor seus clientes e estruturar melhor os processos de atendimentos, gerando dados, gerando inteligência a partir disso. Rodrigo. Não, maravilha, gente. Prazer conhecê-los todos aqui. Eu sou fundador da GitHub, né? GitHub transforma todo o processo burocrático ali de transações imobiliárias em algo que pode ser feito em um clique. Então, a gente transacionou nos últimos 12 meses, né? Nossos clientes transacionaram através da nossa plataforma mais de 5 bi em VGV. A gente vai sair daqui abraçando o Rodrigo, né, gente? Porque o mais difícil na nossa vida é a burocracia e você vem facilitando isso. Sim. Que ótimo. É o nosso desafio. Pois é. Vamos bater um papo, então, sobre isso, né, gente? Sobre IA aqui hoje, que já é uma realidade, principalmente, né, no setor imobiliário. E eu queria saber de vocês, assim, né? Além desse atendimento ao cliente, além de facilitar esses serviços burocráticos, assim, o que vocês têm para me dizer, assim? O que vocês acham que é o principal fator que impulsiona a adoção da IA no setor imobiliário? Hoje, para mim, um dos fatores primordiais é redução de custo, que hoje para a empresa isso é fundamental, mas também a questão de escalar. Hoje, quando a gente está falando de atendimento no mercado imobiliário, principalmente a gente está em 3 praças diferentes, né? Então, a gente está falando Minas, Rio, São Paulo, uma demanda alta. Então, a gente recebe em torno mais ou menos de 15 a 20 mil leads aí por mês. Então, a forma da gente tratar esses leads não seria viável, não seria possível se não fosse através de IA. E a IA hoje, ela, além disso, ela otimiza esses processos, né, burocráticos e traz uma assertividade na informação que muitas vezes a gente ficava refém do humano. Então, cada um fala de uma forma, passa uma informação diferente. Não, a gente tem uma assertividade muito maior em passar essa informação, em das pessoas entrarem, perguntarem o que querem e ser respondido de uma forma muito mais efetiva, muito mais assertiva. Então, isso foi, para mim, é primordial. Além de toda essa questão de escala, né, de escala, redução de custo, a gente também tem a agilidade, que
hoje também é essencial para o processo de atendimento. As pessoas estão cada vez mais rápidas, querem as informações mais rápido, né? Então, essa agilidade, tanto no atendimento quanto das respostas, foi super importante para a gente conseguir atender e converter melhor o cliente, né? Porque hoje a gente não fala só do atendimento, a gente fala na conversão dele para ele conseguir ir andando e se interessando no processo de venda, né? Então, quanto mais rápido, ágil a gente passar uma informação e assertivo e orientativo, né? Porque a venda do imóvel, ela é consultiva. Então, você vai perguntando uma coisa, daqui a pouco você pergunta uma outra, ele vai te dando uma imagem, ele vai te dando preço, ele faz uma simulação. Então, tem todo esse processo nesse atendimento. Então, essa jornada e essa conversa que ele tem traz insights valiosos também para a gente como empresa, mas também uma velocidade na informação para o cliente que hoje quer fazer uma pesquisa muito mais rápido, quer entender tudo muito mais rápido. Perfeito. Bom, parece que nós vamos chover no molhado um pouquinho aqui, né? Que eu vou falar coisas muito parecidas, mas eu acho que está muito conectado com isso, né, Renata? Eu acho que tem os volumes, o mercado tem muito volume, tem a agilidade, tem a eficiência e tem a ansiedade do comprador. E aí, quando a gente olha para o volume, 49% da população brasileira afirma que quer procurar um imóvel nos próximos 24 meses. É um dado da Brain. Pô, nós estamos falando de quase 100 milhões de pessoas. Por outro lado, quando a gente olha lá para a ABCIP, ano passado a gente fez mais ou menos 1.100.000 financiamentos, ou seja, aquisições. Então eu tenho 100 milhões de pessoas procurando, 1 milhão de pessoas comprando. Qual que é o comportamento natural? Eu tenho muito lead. Muita gente convertendo, procurando, indo atrás. E se você não responde esse lead rápido, ele vai na primeira pessoa que respondeu. Eu escutei um episódio recente com a Bibi, que é da Encamp lá de São Paulo. Corretora. Ela falou isso, ela falou, olha, se você não atende o cliente rápido, ele vai no primeiro que atender. E isso que acontece, a IA resolve esse primeiro ponto. Responde ele rápido. Na hora que ele chegar, lá a Amy na Encamp, atende seu cliente. Isso é o primeiro ponto fundamental que trabalha com o volume. Tem muita gente procurando, vamos atender essas pessoas rapidamente. Quando a gente fala de eficiência, também está relacionado a isso. Por quê? A Renata falou volumes gigantescos, 15, 20 mil leads uma empresa. Não dá para você ter uma estrutura de atendimento que cresça de forma elástica para atender esses leads nesse ritmo. Então, nós estamos falando aí que uma pessoa atende bem mais ou menos uns 500 leads no máximo por mês, e isso já está no limite, né? Já aquele atendimento que nem é tão bom. Então, não tem como você crescer o time indefinidamente. Tem custo atrelado. O lead que não te responde também é um custo. Imagina, a gente paga CPL de 30, 40, 50 reais. Então, cada lead que você perde por não responder é custo para você. E ali você perdeu. Já era, né? Era a sua chance de atender aquele cliente. E aí a gente chega no ponto que é justamente da ansiedade do comprador. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, que ele escreveu um livro que chama Sociedade do Cansaço. E aí ele explica como que a modernidade nos deixou ansiosos. Então imagina, você está acostumado a ter um feed infinito. O tempo inteiro você consegue consumir informação se você quiser. E aí você está no seu Instagram rolando aquele feed. No momento que você decide olhar para um imóvel, converte em um anúncio, você quer a resposta imediata, porque você está habituado a ter a informação de forma imediata. Só que a resposta ali não é mais um feed, é uma conversa. Então, se você não tem uma conversa que seja ágil, um atendente que vai te responder à 1h da manhã, às 2h da manhã, você fica preso nessa armadilha da ansiedade. É por isso que você procura outro. E as pessoas estão cada vez mais ansiosas, porque a gente está cada vez mais habituado a essas respostas imediatas e informação imediata. Então, acho que falamos basicamente as mesmas coisas, né? Vamos entender agora com o Rodrigo um pouquinho. Isso. Faço as palavras do Luiz, da Renata, as minhas. Eu acho que é um princípio universal mesmo, né? De qualquer negócio, de qualquer coisa na nossa vida. Se existe uma coisa que faz de forma mais barata, mais rápido e com mais qualidade, a adoção vai ser uma coisa natural, né? Assim como a água flui para baixo, né? Segue a gravidade, a adoção vai ser feita. Vocês estavam falando aqui da agilidade, né? As pessoas hoje em dia elas estão muito imediatistas. Vocês acham que no início houve alguma barreira das pessoas mesmo reclamarem de distanciamento, por exemplo, de um atendimento, um toque humano?
Bom, posso começar? Acho que faz sentido assim a gente falar um pouquinho, né, Renata? Que basicamente quando a IA começou, as pessoas tinham muito uma visão de chatbot. Chatbot é aquele árvore de decisão. Digite 1, digite 2, aperta o botãozinho. Isso, aquele atendimento que ele é mais travado mesmo. E todo mundo já ficou preso em algum chatbot. Que você tenta, não quero isso, mas ele não entende, ele é burro, né, nesse aspecto. E aí, quando a gente começou com IA, e a morada foi muito no início, a adoção lá na Encamp foi muito no início, a gente teve que explicar que aquilo não era um chatbot. Porque não é. Não tem digite 1, não tem digite 2, não tem nada disso. Quando a gente entrava num cliente que tinha um valor do imóvel, um ticket médio um pouco mais alto, ele falava, não, meu cliente não gosta de ser atendido por chatbot. Mas não é chatbot, porque é um atendimento livre. Se você mandar um áudio, ela vai te entender. Se mandar uma imagem, ela vai te entender. Se conversar com diferentes aspectos, ela vai te entender. Então, vencer essa resistência inicial, isso não é um chatbot, foi o primeiro desafio. Porque hoje muitos usuários preferem falar com a IA. Porque é fluido o atendimento, ela flui, ela fala, ela conversa, ela conta piada, Outro dia teve um caso clássico que me contaram que o cliente estava conversando com a IA e falou, eu tô doente. Aí a IA prontamente falou, realmente, você tem que cuidar da sua saúde, né? Vamos deixar essa visita para depois, mas vamos cuidar, vamos ao médico, vamos não sei o que e tal. E aí, na verdade, era uma cliente, ela ficou admirada. Ela falou, olha, eu fui tão bem atendida, né? Se importou tanto comigo. E ela nem percebeu que era uma máquina. Então, hoje a gente já tá num ambiente um pouco diferente. Ou seja, a IA é humanizada, né? É muito humanizada. A gente tem um produto que a gente começou no Rio de Janeiro, que foi um piloto que a gente fez. Então, E a IA, ela é realmente cada vez mais, com mais atendimentos e mais trabalho, né, de respostas, você vai tendo ela cada vez mais fluida, mais orgânica e muito mais natural. Então, até esse bot, né, essa conversa que você tem para esse produto do Rio de Janeiro, você já vê uma evolução tão grande para as outras, porque até a forma dela falar é bem informal. Ela dá algumas características assim de um cuidado e uma humanização, uma brincadeira, emoji, várias coisinhas, que isso deixa a conversa um pouquinho mais leve e mais aberta para o cliente. A IA também, ela tem essa barreira que a gente está falando aí, apesar de achar que hoje o público, né, a gente trabalha praticamente quase 90% Minha Casa Minha Vida. É um público jovem, é o público do primeiro imóvel. Então, eles já têm essa pegada, né? Eles já têm uma sintonia com esse tipo de atendimento, porque é bem mais rápido, da forma que eles querem, e já sabem. Então, já tem mais essa interação, né, com a ferramenta. E é uma ferramenta que é 24 horas, 7 dias por semana, tal. Eu estava comentando aqui antes, né? Conversa de bastidores aqui. Que 60% do nosso público acessa fora dos horários comerciais. Exatamente porque todo mundo trabalha, né? Então, assim, é um volume muito grande. E que antigamente a gente tinha uma perda significativa. Porque essa pessoa entra, se você está lá no chat, é um trabalho, você vai conversar, mas é tudo roteirizadinho. Então, muitas vezes a pessoa sai lá com uma ineficiência do que ela precisa, porque não vai entregar muitas vezes o que ela deseja. Então, ela fica ali, não, quer saber? Tchau. Então, ela larga aquela conversa. E hoje a gente não tem isso. Então, você vai conversar com a IA qualquer horário e ela vai te atender, ela vai te mandar foto, ela vai te mandar áudio, ela vai fazer simulação, ela vai fazer todo esse processo com você de atendimento da forma que você também solicitar. Então, ela atende a cada demanda da maneira, assim, que o cliente precisa e da forma que ele quer. Então, isso realmente é um ganho, assim, imenso para a gente conquistar o cliente, para a gente poder dar mais agilidade no processo dele. Agora, você estava falando aí, né, desse ganho. A tendência é que o uso dessas tecnologias inteligentes, elas cresçam consideravelmente até 2027. E para aquele empresário que ainda é cético em relação à IA, hein? A inteligência artificial, igual a gente abriu o programa falando, né? Ela está trazendo
todos os processos e várias etapas ali do processo de transações imobiliárias ou processos ali de atendimento, né? Enfim, todos os âmbitos ali do negócio do mercado imobiliário. E trazendo mais eficiência, trazendo mais agilidade, trazendo corte de custos, trazendo qualidade. Então, é natural que quem não adotar isso vai se tornar cada vez mais ineficiente. E à medida que for ficando melhores e melhores essas ferramentas, esse gap, né, de eficiência vai aumentando. Então, acaba que a lei do mercado vai vigorar, né? Não tem muita escapatória, né? Então, por exemplo, hoje na DHub, um processo ali que era feito em 2 dias ou até uma semana, a gente faz em 5 minutos. Então, se uma imobiliária vai atender ali um cliente e chega na etapa da documentação, ela fala assim, não, beleza, agora eu vou tirar a documentação aqui, daqui a pouco eu te trago. Aí chega e retorna daqui uma semana, o cliente lá perguntando o que está acontecendo, ou perguntando para o corretor, né? Enquanto isso, ela está vendo outros imóveis, às vezes conversou com outro corretor que já resolveu esse problema da documentação em 5 minutos. Poxa, ela vai ficar uma semana ali para poder fechar com outro, se já viu um outro produto que atendeu ela, que já resolveu, já está esperando ali só assinar o contrato, ela não vai fechar. Então, a pessoa que está do outro lado ali acaba que vai ficar sem essa venda. E isso, ponto a ponto, vai se tornando essas ineficiências que vai transformando... trocando o valor da mão de quem não está usando essas ferramentas para quem está utilizando. Bom, eu gosto sempre de começar esse tipo de resposta primeiro com um disclaimer, Fernanda. Que o negócio é o seguinte, a IA ela é uma ferramenta, então ela não faz milagres. É normal que algumas pessoas estejam céticos. E principalmente é normal que alguns casos de falha comecem a aparecer. Toda vez que você implementa uma ferramenta que você não pensa, não organiza processo, que você não se estrutura para implementar, ela pode dar problema. Porque ela é ferramenta. Então, assim, se eu não souber usar uma furadeira, eu não consigo fazer o buraco na parede. IA é ferramental, ela não faz mágica. Então, você tem que estruturar seus processos, organizar a empresa, preparar seus corretores, treinar para implementar. Se você não fizer assim, é uma questão de sorte. Pode dar certo, pode dar errado, mas provavelmente vai dar errado. Feito o disclaimer, então, ponto. Temos que adotar processos e adotar gestão para implementar. Senão até vira um replicador de erro, né? Exatamente. Porque a velocidade que você tem para ser mais assertivo, você tem para poder propagar o erro também. Então, isso é fundamental. A IA, ela tem que ter processos bem definidos, você tem que abastecer ela com as informações necessárias para que ela atenda de forma realmente, assim, com maior qualidade possível e passe todas as informações para o cliente. Porque uma informação equivocada, errada, ela pode também perpetuar e propagar um erro para um monte de gente, né? Então tem que tomar esse cuidado mesmo. Esse que é o ponto. Lá na Encamp existe um time para olhar, para entender, para desenhar processo. Posso mandar um abraço? Será, gente? Posso mandar um abraço? Um abraço para o Cassiano ali, que deve estar assistindo a gente. Mas basicamente essas pessoas têm que estar preparadas. Mas feito o disclaimer, e aí vamos pegar agora. Tem alguns pontos que eu gosto de citar 2. Primeiro é o seguinte, imagina 20 anos atrás, a gente vendia imóvel anunciando no jornal, página amarela, tudo mais. Era assim que se fazia. Aí chegou a internet e a gente mudou a forma de vender. A gente começou a ter sites, redes sociais começaram a surgir e a gente vende hoje por rede social, por site. Pelo menos a gente atrai o cliente por ali, né? Que era a mesma coisa que o jornal fazia. Com a inteligência artificial é a mesma coisa. Eu vendo hoje no meu site, agora eu começo a ter uma plataforma conversacional para atrair esse cliente também para as visitas. Isso é importante. Ou seja, da mesma forma que quem não adotou os sites há 20 anos atrás ficou para trás, quem não adotar a IA também vai ficar para trás, porque ela está mudando o processo, a forma como se faz. E o outro ponto que eu gosto sempre de citar é contar uma historinha. E aí fica aquele podcast cabeçudo, né? Que basicamente é o seguinte, no canto primeiro, lá dos Lusíadas, tem uma figura que eu acho super interessante, que ela é do Velho do Restelo. O Restelo é onde as caravelas saíam para as navegações. E ali tinha um velho que o Camões cita, que ele fala, olha, o velho estava às margens gritando, isso vai dar errado, vocês são muito doidos, vocês estão saindo nesses barquinhos para explorar o mundo, vai dar completamente errado.
cada organização tem seus velhos do Restelo. Aquelas pessoas que ficam à margem, falando, vai dar errado. Isso aí, ó, vai explorar o mundo? Não, vai dar errado. Só que o grande ponto é, os navegadores saíram, deu um monte de coisa errada, mas eles exploraram o mundo e eles conquistaram um novo mundo. E o velho do Restelo ficou no Restelo, reclamando que isso ia dar errado. Mesma coisa nas organizações onde tem pontos de resistência. Vamos explorar o mundo. Vamos entrar nessas aventuras e nesses desafios para conseguir produzir resultados. O medo do novo, né? Enorme, o medo do novo é enorme. Enorme. Além do investimento inicial, assim, qual que é a barreira cultural que vocês acham que essas empresas brasileiras têm a adotar o IA em relação ao atendimento ao cliente? Bom, em relação ao atendimento a cliente, eu acho que é muito isso, né? O cliente é meu, eu atendo melhor, eu que sei fazer. Às vezes eu não tenho os processos bem documentados. Acho que tem medo de perder o cliente por causa disso? Tem medo, exatamente, porque é isso, né? Acho que a IA também mexe com os brios, né, do vendedor. Como assim? Essa máquina lida com esse cliente melhor que eu. Sabe aquele negócio de mexer com o brio mesmo? Nossa, mas como assim ela tá atendendo tão bem? E eu aqui sou vendedor, eu que sei vender, ou eu que sei atender, e aí tem essa máquina atendendo. Mas eu acho que também Sim. o corretor que sai na frente e entender que ela é alguma complementaridade e ele vai trazer insights importantes para ele abordar de forma correta esse cliente, porque o atendimento a jornada, né, da compra do imóvel, ela é muito grande e ela é consultiva e ela não acontece só pela AI. Ela tem a parte onde o corretor, né, ele vai estar lá trazendo também, entendendo a questão emocional, porque a compra do imóvel ela é extremamente emocional, né? Então, o primeiro imóvel, minha casa e tal. Então, é óbvio que tem um papel importante dentro do processo. O corretor que vai se dar bem com esse processo vai ser aquele que vai pegar todos os insights dados pela IA e vai saber abordar, entender a dor daquele cliente e vai trabalhar com aquele cliente com todos os insights que a IA trouxe para ele. É o corretor híbrido, que a gente tem usado muito esse termo. É híbrido, é meio homem, meio máquina. Então, o corretor híbrido, ele mistura e ele ganha com isso, né? Tem um conhecido meu, Marcos Anselmo, ele fala o homem de ferro, porque é meio máquina, meio homem. Da mesma forma com os processos que não são nem de atendimento, né? Que são os processos de leitura de documentos, certidões e tudo mais. Porque é isso, você potencializa seu resultado. Isso é muito importante. O corretor ele não vai ser substituído por uma inteligência artificial, ele vai ser substituído por um corretor que usa inteligência artificial. Vai ter um assistente ali. Exatamente. Você falou, né? As empresas que, né? As pessoas que não usam, ela vai dar oportunidade para quem usa a atender mais e ser mais eficiente e ter a quantidade de clientes muito maior do que o outro. Então é isso que vai acontecer. A gente vai passar de uma mão para outra. Né? Não, isso aí. Não adianta se você ter inteligência artificial se você não tem inteligência natural, a inteligência humana ali. Isso. O emocional. Emocional IA não faz. Ela parece, ela fakeia, né? Ela Isso, finge que ela te entende. Mas na verdade não. Emoção é uma característica, e ainda bem que é só humana. Então a inteligência humana ela é importante. Pois é, e a gente precisa, essa qualificação do lead, né? Ela é crucial. Como que a IA faz essa qualificação de forma eficiente, assim? Essa mão de obra robótica, como que ela impacta a produtividade da equipe de vendas? Então, hoje, até pelo volume que a gente está falando aí de leads, o que acontece? Com a IA, ela consegue dar mais agilidade nesse atendimento desse cliente e entregar mais informações para esse cliente. Então, se ele quer entender um pouquinho mais sobre o produto, mas ele é mais visual, ele quer ver mais imagens, ela vai fazer. Se ele é um pouco mais, não, eu quero saber mais sobre financiamento e tal, entrar mais no processo de compra, como isso, ela também vai dar isso para ele. O próprio cliente pode fazer esse filtro. Lógico, ele vai dando a mão ali para a IA e respondendo para ele. E a IA, ela tem todos esses dados, né, que isso é o mais importante. A questão da conversão e dessa qualificação é isso. Ela vai trabalhar cada vez mais entregando o que ele precisa. Então, se você entrega o que o cliente está precisando, ele cada vez vai ficar mais interessado, ele vai buscar mais informação e ele vai evoluindo nesse processo. Quando ele deixa de ter uma informação que para ele é pertinente, é fundamental para ele seguir no processo, ele realmente ele para. Então, essa qualificação, ela acontece a partir do momento que a gente tem velocidade da informação para esse cliente, com
o que ele precisa, né, com agilidade, e aí ele vai conseguindo percorrer aí até chegar numa marcação de visita, né, que é o objetivo principal ali, é dele ir num stand, entender como que ele é esse apartamento que ele está querendo comprar, evoluindo também depois dele para um eventual, né, pasta, né, que é documentação e tal, que hoje também existe uma IA toda para poder reunir esses dados desse cliente com a inteligência para trazer toda essa documentação de forma rápida, que antes o cara demorava um tempão para ele poder reunir todas essas informações, entregar. Hoje faz de forma super rápida. Então, essa qualificação acontece de uma maneira muito melhor, muito mais rápida. Então, a gente consegue ter uma conversão até de vendas muito maior por causa disso. Ô, Rodrigo, a DHub, ela atua na maior dor do mercado aí, que é a burocracia, né? Senhora, e haja burocracia. Como é que ela está sendo usada aí? Ela está sendo usada para destravar aí o processo de compra e venda, especificamente na emissão de certidão, por exemplo. Isso, exatamente. Você estava falando, Renata, da produtividade, né? Eu gosto de pensar a lógica de que a IA, ela te possibilita se multiplicar em vários, né? Por exemplo, um Rodrigo consegue ir lá entrar em um site do tribunal, do TJMG, aqui no nosso caso de Minas, e preencher um dado por um dado e preenchendo esses dados e tirar uma certidão. Aí depois, quando acaba de tirar a certidão, vai fazer o mesmo processo de novo para a próxima certidão. A gente está falando ali de, às vezes, um imóvel que tem 20 herdeiros, então cada um desses herdeiros tem que tirar todas as certidões, aí cada herdeiro tem um cônjuge, então tem que tirar certidões para todos esses cônjuges. Ele vai ficar ali dias tirando essas certidões, uma por uma. Com a tecnologia e com a ajuda de ferramentas da inteligência artificial, você consegue se multiplicar e tirar todas essas certidões. Vamos falar ali, são 20 herdeiros mais 20 cônjuges, 40 vezes 20 certidões em cada Tudo uma. simultâneo. Ou seja, são 800 certidões que você consegue fazer simultâneo e tirar uma certidão ou 800 certidões vai gastar ao mesmo tempo, 5 minutos. Então, essa que é a mágica. Eu acho que isso também, assim, agora contar a história, né, Renata? Quando a Morada começou, a gente tinha, na verdade, uma imobiliária. E aí, em Camp tinha um empreendimento que era o Parque Cerrado. Parque Cerrado encerrou as vendas, né? Fizeram um bairro lá já. Foi. Então, a Encamp construiu um bairro e a gente vendia Parque Cerrado. E aí, a IA surgiu muito dessa necessidade. Por quê? Você recebe 100 leads. Desses 100 leads, você tem que qualificar. Se você for só humano, uns 50 vão te responder, Fernanda. E aí os outros 50 já ficaram pelo caminho. E aí desses 50 você tem que entender, conversar, entender renda, necessidade, evoluir. E aí você leva ali uns 10 na visita e converte um. Ou 2. E lá no Parque Cerrado a gente fez muito isso. Então eram muitos leads para fazer as vendas dentro dessa estrutura, como imobiliária na época. E aí o grande ponto foi esse. Eu falei, nossa, enquanto eu tô lá na visita, eu não consigo responder o cliente. E aí o cliente tem uma necessidade por entender. No perfil do empreendimento que era rendas um pouco mais baixas, é um cliente que ele tem muita dúvida. E aí eu vou convidar até quem está nos vendo ou nos escutando a pensar como é que foi a primeira aquisição de imóvel que essas pessoas fizeram na vida, ou a primeira vez que você procurou. Você tem mais dúvidas do que respostas. E com o lead que está conversando com o corretor é isso também. Quando você tem uma IA que está atendendo em tempo real e que está permitindo que o cliente tire as dúvidas e se sinta bem atendido, aí você aumenta a sua eficiência. Então eu não preciso mais conversar com 100 leads para vender 1 ou 2. Eu posso simplesmente ter a IA atendendo e eu vou conversar com o lead quando ele já estiver na visita, mais qualificado, com dúvidas mais esclarecidas, e aí minha eficiência aumenta. Então para o corretor é muito isso. Por isso que é o corretor híbrido. Por isso que ele é homem e máquina. Porque parte do processo é feito pela máquina. E ele tira insights dali também. Pois é, nosso tempo aqui tá acabando e eu queria ouvir de vocês aí, qual que é o retorno aí sobre esse investimento aí típico aí em que uma corporadora ela pode esperar ou implementar uma IA no seu CRM? Eu acho que também fica um pouquinho dessa questão de que a IA é caríssima. Então, não é mais assim. Óbvio que quando começa algumas tecnologias, elas ficam um pouco... tem um preço e elas ficam um pouco inacessíveis. Mas hoje várias empresas já trabalham com isso e já têm isso na sua essência mesmo. Então, hoje, esse investimento ele não é um investimento tão alto.
tá? Ele é um investimento que, inclusive, ele se paga muito rápido. O fator primordial é a redução de custos de pessoas, né? Da agilidade, do tempo. São fatores que realmente trazem um retorno de investimento gigantesco. Tempo e pessoas, né? Então, assim, não acho que hoje isso é um problema mais. E eu acho que as empresas, elas todas já entenderam isso. É muito difícil você não ver hoje no atendimento não ter uma IA para conseguir fazer esse trabalho, né? Então, hoje, todo mundo já está entregando isso e já tem já consegue enxergar o retorno desse investimento muito fácil. Exatamente. Acho que é sempre. Você falou a palavra-chave, né? Retorno. Então, retorno sobre o investimento. É sempre legal pensar nisso. Então, vamos fazer essa conta um pouquinho. Imagine uma incorporadora que gera 1.000 leads no digital por mês. Cada lead tem um custo, um CPL, de R$50. Estou falando de médio padrão, é um caso clássico de médio padrão. Quer dizer que ela investe em tráfego R$50 mil. Ela está investindo isso para gerar esses leads. E esse é um caso típico, é um caso que a Morada está super acostumada a lidar no dia a dia. Imagine que o processo dela é: o lead converteu, um corretor entra em contato. Para o corretor entrar em contato, o tempo médio é de 5 horas. É média isso. Tem corretor que entra em 5 minutos, tem corretor que vai entrar em um dia. Então, 5 horas é a média. Isso quer dizer que mais ou menos metade desses leads nunca respondem seus corretores, porque outra pessoa atendeu. Se ela investe 50 mil, metade é R$25 mil todo mês, que você perde porque os leads nunca te responderam. Isso é dinheiro perdido. O lead fica ali, você tem nome, e-mail, telefone, mas nunca te respondeu. Você pode reabordar no futuro, né? Então, se você aumenta, não precisa nem ser todos te responderem, isso não vai acontecer, né? Todos te responderem. Mas se você aumenta a sua taxa de resposta de metade para mais ou menos 75% ou 70%, nós temos ali um ganho que já é de R$12.500, com os leads que passam a te responder. Ele pode não estar qualificado, ele pode não evoluir, mas ele te respondeu, então ele já não é mais dinheiro perdido. Se você faz campanhas de reativação com essa base, então os leads que já estão perdidos, você também ganha, porque você não gastou aquele CPL. Se você melhora seu padrão de atendimento e qualifica mais leads para a visita, você também ganha. Então, uma incorporadora que gera 1.000 leads por mês e investe 50 mil, se ela aumenta um pouquinho essas taxas, o retorno é muito rápido, porque o investimento em relação a essas IAs, nessa proporção, tende a ser muito menor do que esses retornos. O que as nossas incorporadoras, loteadoras precisam aprender, e talvez precisam evoluir, é ter uma visão mais técnica em relação a esses parâmetros de campanha, atendimento e geração de lead. Ver seu funil de uma forma diferente, ver seu funil como dinheiro circulando. E é isso que está acontecendo. Então, sim, o investimento se paga muito rapidamente. Mais uma vez, IA não é mágica, então você vai ter que investir, vai ter que organizar, mas você consegue ter excelentes retornos fazendo também o dever de casa. Além, é claro, do indireto, né? Clientes mais felizes, mais satisfeitos, Sim. atendimentos bem feitos, mais visitas geradas, mais eficiência no seu processo. Então, E você falou uma coisa que a gente conversa isso muito. Às vezes a gente tem um IA muito assertiva, veloz e tal. E aí você tem um problema quando essa transição acontece para o corretor. Porque a velocidade do corretor é completamente diferente. Então, o cliente está acostumado a ter informação e tal, e quando você faz essa transição, ele já começa a demorar. Então, por isso que o corretor, ele tem que, essa transição, ele precisa entender que é um ponto de contato único, né? Você começou e aí fez essa transição, ele tem que agir da mesma forma e na velocidade, obviamente que não vai atender tanto, mas na velocidade da IA, mas com a agilidade que a IA proporcionou, porque ele veio com essa velocidade. Se você deixar ele 5 horas sem resposta, ou abordar ele no outro dia, aquele trabalho feito todo ali, você jogou por terra. Então, por isso que a gente tem que ter esse alinhamento com a equipe comercial também, porque é fundamental que a equipe olhe esse atendimento da IA como uma complementaridade, mas também com o mesmo cuidado e velocidade, para a gente poder não perder esse trabalho todo feito de conquistar esse cliente, de que ele saia satisfeito, bem atendido, na hora que a gente consiga passe ele para o atendimento humano com o corretor.
Ou seja, não tem escapatória, né, Rodrigo? O corretor vai precisar do seu serviço tecnológico aí, de todo jeito. Fernanda, sempre que me perguntam dessa questão do custo, eu gosto de inverter um pouquinho a lógica, né? Qual que é o custo de não usar a ferramenta, né? Por exemplo, no nosso caso, e Luiz, até queria ver com você se você tem esse mesmo desafio, né? Que a gente atua em estágios diferentes ali da transação. Mas, às vezes, eu vou conversar com a imobiliária, com o dono de imobiliária, com o gerente, e, às vezes, ele não dá valor para a hora do funcionário, não calcula isso muito bem, e entende que existe a hora dele tem um custo ali. Então, poxa, se ele gasta ali enfim, algum colaborador ele vai gastar 10 horas para poder fazer um processo burocrático, se você economiza essas 10 horas, por mais que não teve nenhum outro custo e parece ser de graça, às vezes, aquele processo, na realidade não é de graça, porque tem o custo-oportunidade de você deixar o lead esperando, tem o custo dessas horas que você está engajado naquela atividade ali, então você faz uma conta, né, de o valor por hora que vale a hora daquela pessoa para a economia que você vai trazer, né? E isso dali se transforma, na realidade, não um custo de contratar a plataforma, mas o custo de não contratar a ferramenta. Eu gosto sempre de inverter isso. E assim, e é muito legal porque as tecnologias, quando elas conseguem trazer, igual a gente começou a nossa conversa, né? Trazendo eficiência, trazendo agilidade, trazendo economia de custos, isso se traduz também justamente para a imobiliária, para a incorporadora, enfim, para o mercado. Por exemplo, na DHub, para poder fazer a transação imobiliária, você gasta menos de R$ 50 para fazer toda a parte burocrática da transação imobiliária. Às vezes você vai gastar um salário mínimo para poder fazer isso, né? Então a gente consegue traduzir essa eficiência ali para a imobiliária. Né? Você entrega valor, é isso. Exatamente. Eu acho que quando você fala dessa questão da hora homem, isso é muito forte, porque exatamente esse o ponto. Quem não tá no dia a dia aí percebendo que, nossa, tô fazendo coisa demais? Vocês já perceberam isso? Há 10 anos atrás, a nossa percepção em relação ao tempo era diferente. Porque as coisas estão mais aceleradas. Então, mais coisas aparecem na sua pauta, mais coisa tem surgido. E aí, quando a gente pega essa lógica, se você não torna os seus processos mais eficientes e você consegue fazer atividades mais rápido também, você se torna mais improdutivo. Então, se eu tenho uma tarefa ali que me gasta 10 horas, que ela é automatizável, que ela é extremamente repetitiva, eu começo a ficar menos produtivo também. E sim, as pessoas olham um pouco para a hora homem, e elas deveriam olhar mais. Porque não é só atender o cliente rápido, é também garantir que meu time execute processos mais rápido, de forma mais eficiente, gastando menos tempo em cada tarefa. Principalmente tarefas repetitivas. A gente tem que melhorar e automatizar o que é repetitivo, porque isso não é humano. Se é repetitivo, não é humano. Exato. Humano é emoção. Fico feliz que não seja só eu que esteja lutando, né, advogando aí para as pessoas valorizarem as horas delas mesmas, né? Às vezes elas não dão valor para a hora, né? Então, não é só na DHub, então, não, né, Luiz? Eu acho que tem muito essa conexão, assim, o que você quer com a IA? Então, o que eu quero com a IA? O que o Luiz quer com a IA no futuro? Trabalhar menos. Eu já ia fazer essa pergunta. Então... Olhando lá para 2026, 2027, sim, quais são essas fronteiras aí da IA no setor, né, do mercado imobiliário? Aliás, o que vocês acham que ainda não está sendo feito, mas que deveria? Bom, então eu vou encaixar essa resposta e agora já trazendo exatamente esse ponto. Tem muitas fronteiras, mas o que a gente tem que buscar com a IA? Ela está vindo para automatizar parte dos trabalhos, para tornar os processos mais eficientes e a vida também mais fácil. E a gente está vivendo uma epidemia de burnout, uma epidemia de problemas de gente trabalhando muito. Na verdade, a gente deveria tornar nosso trabalho mais eficiente para conseguir entregar resultados e, naturalmente, ter uma vida que vale a pena ser vivida também, uma vida onde você consegue equilibrar seus momentos de lazer, onde você consegue equilibrar sua vida. Então, tem agora vou citar outro autor, hein? Já é o terceiro do dia. Então, tá de parabéns. Que é o Domênico de Masi. Ele é um cara que eu cito muito quando me perguntam de futuro, porque ele escreveu um livro pequenininho, ele é um sociólogo italiano, morreu tem uns 2 anos, e o Domênico ele escreveu um livro que é o Osso Criativo.
O que ele propõe no ócio criativo? Ele propõe que, com uma sociedade cada vez mais automatizada, a humanidade se vire também para praticar o ócio ao modo dos gregos, que não é fazer nada, é fazer o nada produtivo, que é produzir arte, ter lazer, ter leituras, ter momentos de descontração onde você está em ócio, mas ele é criativo, você está produzindo de alguma forma, não para trabalho. E eu acho que é para isso que a gente tem que olhar. Olha, vamos usar a inteligência artificial para a vida das pessoas ficar melhor também? Ao invés de só a gente procurar produzir. Então, onde eu acho que a gente tem que chegar, e talvez seja utópico demais, é talvez um pouco nisso. Olha, como é que isso melhora a minha vida entre 3 a 5 anos, para que eu consiga passar mais tempo com os meus filhos, para que eu consiga ir para minha casa de praia, para que eu consiga ter um final de semana tranquilo. Enxergar o trabalho de forma prazerosa, né? Exatamente. Eu vejo também uma questão hoje, a IA, ela tem muito essa questão de dar respostas, né? Mas eu já vejo já acontecendo isso de uma maneira melhor, e eu acho que no futuro isso ainda vai ser melhor ainda, é dela ser mais proativa em entregar mais serviços, entregar mais sugestões ao cliente, não só ela ser imputada, né, em termos de perguntas e ela responder. Então, eu acho que isso já vem acontecendo, esse é um aprimoramento, eu acho que vai acontecer isso de uma maneira mais forte aí para frente, mas eu acho que isso ainda vai trazer grandes benefícios de dar mais autonomia mesmo, vai ser mais autônoma, vai ser mais proativa e vai deixar só de responder aquilo que ela é solicitada. Então, isso eu acho que já é um grande avanço para que a gente ainda tenha ainda um ganho produtivo, né, de oferecer outras coisas dentro do processo de venda, né? Eu acho que isso também é um ganho. Não, com certeza, Renata. É o que as pessoas chamam de agentes, né? Isso. Que eles não só eles vão ali entregar palavras, entregar textos, entregar ali alguma mensagem, mas também agir em cima daquilo dali, né? Então, poxa, você dá uma instrução, ela vai lá e navega dentro do seu computador e faz X, Y, Z e te entrega ali pronto, né? E eu vejo, assim, até respondendo mais a pergunta da Fernanda, eu vejo o papel do ser humano como um papel do detentor da agência, que eu não sei se é uma tradução boa, né? Que é do inglês agency, que é Como é que eu traduzo isso, Luiz? Agora, vou até o de off, assim. Me dá mais contexto aí. Agency, assim, a Siri já tá respondendo aí. A agência da IA. Não, mas a agência é basicamente você dar a direção. Porque a IA, ela não consegue tomar a decisão do que fazer. Ela não tem essa... Você pode pré-colocar ali gatilhos para ela, se acontecer isso, você faz isso, se acontecer aquilo dali, você faz isso. Autonomia, né? Isso, autonomia. Talvez discernimento. Isso, talvez seja uma palavra melhor, né? Mas essa agência, essa autonomia, é justamente isso. É o corretor ou o profissional, ele conseguir dar a direção, a visão do que deve ser feito e, assim... os detalhes, deixar a IA cuidar disso cada vez mais e ela ir tomando esses espaços e você conseguir ser cada vez mais produtivo nesse aspecto e também ter espaço, ter tempo, né? Como o Luiz falou, que é muito importante, né, gente? A gente ter essa qualidade de vida. Eu só acho difícil, Luiz, que esse ócio criativo, e é uma coisa que eu no meu dia a dia eu luto muito, porque é cada vez mais difícil ter o ócio, né? Por mais que a gente tenha tempo, a gente ocupa esse espaço com enfim, os scrolls infinitos aí. Então, é um desafio grande que a gente vai ter. Mas, poxa, legal que a gente tenha esses desafios, né? Mas faz aí eu parte. vou te dar um parâmetro que torna isso importante. Que a IA não substitui a emoção, que é a parte humana do negócio. Então, se você está numa negociação, numa venda de imóvel, tem a parte emocional da venda, que é com aquela família, com quem está conhecendo o imóvel. E aí, você só faz emoção bem de verdade se você está descansado, está produzindo seu ócio, está com uma carga cultural e se você consegue viver isso bem. Se você não tem uma vida boa,
a parte da emoção se você não faz bem. Reflete completamente. Então, se eu estou numa sociedade onde as minhas certidões vêm todas automatizadas, meu trabalho automatizado é todo feito, e eu preciso fazer bem a parte do emocional com o ser humano, se eu não estou bem, se eu não pratico bem o meu ócio criativo, eu não sou capaz de fazer isso. E aí, eu não fico só para trás porque eu não tenho IA, eu fico para trás porque eu não tenho emoção. Sim. O resumo de tudo é deixa IA trabalhar, gente. Saúde e bem-estar em primeiro lugar. Eu quero agradecer demais a presença, a participação de todos vocês aqui, pelos conhecimentos compartilhados. E para você que nos ouviu, não se esqueça de seguir o Morar em Pauta no Spotify ou na sua plataforma favorita e acompanhar os nossos próximos episódios. Então, até lá!